pessoal, esse é mais um episódio do Tech Talk delas, um podcast do Techioma. E hoje eu tô aqui com a minha pareia, Carol Branco, que é também fundadora do Techioma. Seja bem-vinda! Prazer é todo meu, Laís. É nóis! Ei, deixa eu ler a mini bio dela, né? Fraca? Não! Carol Branco, pernambucana raiz, ela é maravilhosa. E ela é mesmo. Criada na zona oeste do Recife, no bairro do Totó. Cadê a galera do Totó aí? Dá like. Formada em administração pela UFPE e pós-graduada em engenharia de produção. Depois de 12 anos de vida profissional em multinacionais, foi empreender no mundo da tecnologia. Criou a Recruta aí e nessa jornada encontrou outras mulheres massa e criou, junto conosco, esse Techioma que a gente ama. Sonoplastia, palmas. Ei, Carol, assim, a conversa hoje com Carol é porque todo mundo vê a Carol que está por aqui no Techioma, que entende de recrutamento, da Recruta aí. Só que tem uma Carol empreendedora aí, que teve uma jornada muito massa, que veio de um ambiente vulnerável e que vem aqui conversar com a gente sobre isso. Hein, Carol? Conta aí pra mim tua história. Começa do começo. Vamos começar a história do começo e do empreender, né? Então, eu gosto muito de botar na minha mini bio que eu venho do Totó, porque eu acho que isso, além de ser uma representatividade, tem uma galera massa lá. Você tem professoras que passaram na sua vida, que hoje atuam na rede pública lá e que fazem um trabalho incrível naquele local. E é importante a gente ter algumas referências, né? Mas quando a gente vem de mundos não convencionais, digamos assim, que a gente tem que quebrar algumas barreiras sociais, a gente é empreendedor. Sendo que eu só me dei conta disso 1000 anos depois, né? Mas a gente já é empreendedor. A gente já cria estratégias e soluções inesperadas com muito pouco, de forma muito criativa, que resolve problemas reais da nossa vida e da vida dos nossos amigos, da nossa família e tudo mais. Então, essa é uma característica que eu não tinha nome, eu não sabia dar o nome, mas que hoje eu digo que já era, né? As empresas chamam de intraempreendedores, né? O empreendedorismo, quem empreende nas suas empresas é o empreendedor. E eu não sei em comunidade, no dia a dia, na rotina, qual que é o nome que a gente dá. A gente vai dar um nome legal para isso. Mas existe esse intraempreendedorismo também, né? Então, existia esse mosquitinho me mordeu bem cedo de existem problemas reais. E a gente não vai deixar eles vencerem a gente, não. Né? A gente vai encontrar ali soluções. E, claro, eu tive dentro desse cenário, eu era uma pessoa de privilégio dentro desse cenário. Então, eu sempre tive acesso à educação, a uma boa educação, né? Frente aos padrões que são oferecidos para pessoas que vêm de onde eu vim. Né? Então, eu tive uma família e pessoas que me apoiaram. Então, isso tudo ajuda muito e eu tenho plena consciência da condição de privilégio. Não é porque a gente vem de um bairro que não é um bairro nobre, tudo que não, que existe também dentro desses subgrupos ali de condições privilegiadas. E ter acesso ao estudo foi o meu maior privilégio possível, né? Então, a história começa assim e eu tinha cansado de ser lisa, né? Não queria ser lisa. Era uma coisa que eu sabia na minha vida que eu não queria ser lisa, mas foi muito perrengue da vida e eu sabia, meus pais sempre disseram, é só através de estudo, trabalhando e tudo mais. E conseguiram me dar uma condição de vida de eu não precisar trabalhar até a faculdade, que isso é um mega privilégio. Mega privilégio, né? E aí entrei na Faculdade Federal. Eu não tinha outra opção, eu tinha que passar lá na Federal, né? Meu botox está em dia, mas na minha época... Na minha época, a gente não tinha as políticas públicas tão bem estruturadas como agora e tudo mais, que é incrível, eu apoio, deixar claro aqui. Mas não tinha dessa forma, então eu só tinha essa opção. Eu não ia poder pagar uma universidade, nem meus pais iam poder, enfim. E aí eu passei e escolhi a ADM. E escolhi a ADM muito por eu tinha uma afinidade, não vou dizer que eu não tinha, mas eu achava que eu ia passar. Então, eu sou uma pessoa que eu adoro ciências exatas, eu fui monitora de física na escola e tal, mas eu achava que ia ser difícil para mim entrar em alguns cursos ali.
e poderia estar extremamente equivocada, não tinha referências. Acho hoje, olhando para trás, que estava equivocada. Mas fui feliz em ADM, estou aqui, encontrei um jeito de retomar aqui algumas coisas, né, que eu pensava lá atrás. Mas deu certo o plano. E aí eu falei, pronto, entrei na Faculdade Federal, agora não vou mais ser Lisa, né? Aí me apaixonei pelo movimento de empresa júnior, o qual você trabalha sem remuneração. Como permaneceu lisa. Não, Então, permaneci lisa, mas aí aprendendo um ativo que eu não tinha noção, que era na minha formação profissional, de duas coisas. De ter acesso ao mercado de trabalho de forma muito nobre, que os projetos que chegam em empresas júniores são realmente incríveis, e de ter acesso à mentoria dos professores, que eram a galera que dava, então, os professores da Federal, gente, referência em tudo que a gente pode ter na área que ele atua. Então, eu tive a chance ali de trabalhar sendo mentorada com 19 anos por PhDs de economia, de dados, de marketing, assim, mundo afora conhecido. Eu lembro do professor Salomão, era o 10º cara de marketing no mundo na época lá que a gente estava na Federal. caramba. Né? Então, era um negócio assim... Salomão Faris. E era, assim, um negócio incrível. Tânia Bacelar, de economia, que... Procurem, Tânia Bacelar, economista pernambucana. É uma mulher pernambucana que a gente precisa admirar e ser fã. Foi minha chefe e tal. Então, eu fui tendo essas oportunidades de aprender, me desenvolver e agarrando essas oportunidades. Então, para mim, essa é a primeira coisa. Então, você criar estratégias de vencer os problemas do dia a dia, né? Enfim, eu não tinha a referência, ninguém na minha família... Eu brinco com a minha família. Tem gente que chora porque é o primo pobre, eu choro porque eu sou a prima rica, porque queria que você fosse rica. Né? Então, assim, mas brincadeiras à parte... mas é importante, porque eu fui a primeira pessoa da minha família, pessoa, não mulher, pessoa, a entrar na faculdade pública e ainda bem que não sou a última, já tem uma caminhada enorme atrás de mim depois disso. Mas, enfim, fui, entendi, aprendi muito, fiz muito projeto praticado ao mercado, tinha essa minha preocupação com o meu sustento e entendi, no acesso que a universidade me deu, que passar em um programa trainee ia ser super importante, ia me alavancar na carreira. Passei no trainee, né, de uma multinacional e comecei a minha jornada em multinacionais. E foi uma bela jornada, uma jornada que me deu uma perspectiva boa, que me deu o acesso a mais educação. Quem foi que pagou meu curso de inglês foi os benefícios dessas empresas. Quem pagou minha pós-graduação foi o benefício dessas empresas. Então, me deu uma grande oportunidade e fiz uma carreira. E a última empresa que eu passei 8 anos, foi a Unilever. Eu falo com o maior carinho. E foi lá que eu comecei a entender o mundo de gestão de pessoas. Então, eu fiz algumas áreas. Eu entrei como inovação, fui para manufatura, depois fui para modelo de gestão e depois fui para o RH, convite da empresa. E essa empresa conectou a gente com o Porto Digital. Foi num movimento desse, de uma empresa que tem visão estratégica, bala na agulha, que é importante, né, para fazer alguns programas, que conectou com o Porto Digital. Veja, eu, recifense, aqui, me apresento como pernambucana raiz e não tinha dimensão do que era isso aqui há 9 anos atrás, que foi quando minha aproximação com o ecossistema começou. E aí eu fui me animando e achando incrível o mundo que eu encontrei aqui, as startups e os problemas e como se resolvia problema. Foi uma aula de como se resolve problema rápido e fácil. Que a gente, como uma instituição gigante, multinacional, presente em 196 países, aprendeu com a galera daqui. Aprendemos com a galera daqui. Que arretado. Incrível. Eu lembro até hoje a gente querendo criar cases e não sei o que para explicar o problema. Aí alguém daqui mandou, faz assim, manda um vídeo de 30 segundos dentro do teu problema, que a solução é a gente que dá. Então, assim, foi uma aula, foi onde começou. E aí eu me apaixonei por isso que eu encontrei aqui. Já tinha entendido que eu era bem intraempreendedora dentro dos ambientes que eu passava, profissionais, né? Então, eu já tinha um cargo de liderança relativamente alto, quando a gente pensava no Nordeste, tinha acesso ali a algumas coisas. E me apaixonei. E o meu essa primeira paixão se converteu em levar o que eu encontrei aqui, as empresas que eu encontrei aqui, para dentro da empresa que eu estava. Então, essa foi o primeiro jeito que eu encontrei de converter esse encantamento que eu tive aqui para lá.
E foi quando a gente começou um projeto experimental com uma pesquisa, não era nem uma empresa ainda, de recrutamento e seleção, já usando IA, já usando NLP, que depois virou LLM, já 2019 e 2020 a gente está falando disso. E outro de academia de formação de pessoas, e outra de melhoria de produção, que foi outra empresa daqui. A gente teve um projeto belíssimo com a outra empresa daqui, que era estudo de ergonomia para reposicionar todos os equipamentos da fábrica para, né? Então, assim, negócio incrível. Fizemos um projeto aqui com a galera do Summer Job do César, que foi incrível o resultado lá. Então, assim, eu disse aqui, viu, gente, que estamos no César. Só para dar a ref, né? Muito bem, muito bem. Estamos dentro do César gravando esse podcast. Então, assim, eu me encantei e vi o resultado prático da coisa, a melhora na vida das pessoas. E um mosquitinho foi ali me mordendo que talvez eu ainda tivesse tempo, que é uma outra coisa que eu tinha muita preocupação, que era, eu ainda tenho tempo de experimentar. Eu tinha medo de ser lisa, e agora que eu não tô lisa, eu quero jogar tudo fora e vou virar lisa de novo. Enfim, coisas desse tipo. E começou esse movimento, essa inquietação, que eu não sabia bem explicar o que era, que estava acontecendo ali dentro de mim. E nessa inquietação, o universo me deu uma oportunidade. Eu tive uma doença, fiquei doente, né? Eu tive um tumor. E foi tudo bem, não sofri, gente, não é isso. Mas só a notícia, o impacto e 3 meses ali de tratamento me fez refletir sobre muitas coisas e eu tomar coragem de pular na piscina gelada, como a gente diz aqui no mundo do empreendedorismo, né? Mas eu não tinha a mínima noção do que eu ia fazer. Mas eu tenho um ensinamento de um amigo muito novo, meu primeiro estágio. Ele falou assim, ai, Carol, enquanto a gente não sabe o que a gente vai fazer, bora fazendo coisa boa. Boa. Então, eu acho que eu fui fazendo coisa boa ali, eu não tinha muito, e foi quando eu decidi sair da Unilever para fazer exatamente o que eu não sabia. Eu tinha criado uma consultoria meio mental, tinha nome, tinha um objetivo, né? Sempre uma mulher ajudando, então uma amiga que a gente teve uma história profissional juntas, me contratou para fazer um trabalho na empresa que ela trabalhava, e durante alguns meses eu falei, eu levo jeito para isso. Então, isso foi me encorajando, né? Então, a gente sempre tem uma mulher ali que vai abrindo porta e vai chamando... Sempre outra mulher, né? Sempre outra mulher. Que é a Maitê, nossa palestrante do ano passado lá no Maravilhosa. Maravilhosa. No palco de best-seller ali, né? O vídeo mais visto do YouTube da gente e tal. Então, enfim. E foi ela que abriu. Ela trabalhava em outra multinacional e... Eu gosto de ressaltar isso aqui porque é um exemplo de tantas outras mulheres que já abriram portas para mim e que eu já espero ter retribuído abrindo para outras, e que esse movimento porque quando a gente está numa empresa muito grande, existe uma estrutura de avaliação muito, muito pesada, né? Então, quando você coloca ali o seu nome para trazer alguém desconhecido, para trazer... atestar ali, realmente você colocou o seu crachá na mesa. Bom, tomei coragem, pedi para sair. E aí, nesse movimento dessas startups, desse programa que a gente fez aqui, que eu conheci uma galera massa, uma dessas pessoas eu liguei para dizer, olha, saí, enfim, não tem ninguém para tocar o nosso piloto, que a gente estava fazendo um piloto dentro da Unilever. Aí, essa pessoa que hoje eu chamo de sócio, disse, vem tomar um café da manhã comigo aqui. Um café, e eu fui logo cedo, e ali ele me chamou, falou, tu tá com a gente desde o início, ainda era uma pesquisa, acreditasse mais do que eu até, vem ser minha sócia. E eu, de bate pronto, disse que sim. E ainda bem, de bate pronto, que eu disse que sim e falei do que eu estava sentindo. Porque se eu fosse pensar racionalmente, talvez eu não tivesse dito que sim. Então, às vezes é bom, ou às vezes não. Quase sempre é bom, ou 100% das vezes é bom. Siga a sua intuição, né? Mas para seguir a intuição da gente, a gente tem que estar em paz conosco, alinhada ali com nossos pilares, atenta aos sinais. E foi assim que eu entrei no mundo do empreendedorismo, sem saber de forma alguma onde eu estava me metendo. Mas aquela inquietação, 7 anos depois, acabaram de fazer 7 anos, fez agora, semana passada, desse café, né? 7 anos depois, e eu sei disso por causa do LinkedIn, que eu não gravei a data, mas eu lembro que no dia eu botei lá, enfim, né? 7 anos depois, cá estamos, né, com a Recrute aí. E aí eu posso
falar mais alguma coisa Claro. sobre isso. Mas Meta me bronca, pergunta. fale. Então, enfim, o que é que foi importante, assim? A história, ela não é linear. Esse ano que eu tava falando era julho de 2019. Quem lembra em março de 2020 o que rolou aí no mundo? Rolou uma coisinha aí no mundo, né? Um negocinho chamado pandemia, né? Então, foi o primeiro grande teste se eu queria e podia, porque não é só querer, e é para quem está ouvindo a gente, envolve um planejamento financeiro, né? Ou você conseguir passar, porque empreender tem uma curva, onde esse teu empreendimento vai começar a te dar retorno. E você precisa de qualidade de vida nesse período que vai te exigir muito, para que esse negócio comece a dar dinheiro. Então, eu tinha uma reserva que eu consegui passar por esse período. Mas mais do que grana, existe um fator psicológico de você, vou empreender, eu estava num ambiente seguro, né? E agora, então foi o meu primeiro teste. E aí vem a grande lição de um empreendedor, né? A gente, quando parece que o mundo freia, a gente acelera, né? Então... Caramba, Carol. É isso. Quando o mundo freia, a gente acelera. Então, parece que quando o mundo freia, a gente acelera. Então, se a gente freasse, tivesse freado junto, possivelmente eu não estaria aqui contando essa história. Então, a gente acelerou. Ou as pessoas, óbvio, a Recruit AI é uma startup com base tecnológica de IA, o AI é de Artificial Intelligence, né, no nome, a gente bota isso no nome, que faz processo de recrutamento e seleção. Né? Então, não é segredo o que aconteceu na pandemia, foi um grande movimento de demissão. Por questões que não vêm ao caso, né? Assim como tiveram excelentes movimentos de manter os funcionários para empresas que poderiam, mas enfim. E aí a gente disse, não, a gente não vai morrer, a gente vai acelerar. E quais foram os caminhos que a gente conseguiu para acelerar? Rede de networking, então isso é importante seja o que você quiser fazer da vida, porque a gente fez webinars, foi o boom dos webinars, né? Sim, menino que no final ninguém aguentava mais um webinar, pelo amor de Deus. Mas foi o boom dos webinars, aí depois virou masterclass, e depois virou não sei o que lá, mas a gente se conectou assim e chamando amigos, parceiros ali para participar com a gente, falar de temas interessantes e buscando oportunidades. E foram nessas oportunidades que a gente encontrou um programa de aceleração da 500 Startups lá no Vale, junto com a Y Combinator, são as maiores aceleradoras, e eles têm um programa muito, 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 muito reconhecido e muito bom. E que pela primeira vez, por não ser presencial, estava no modelo remoto, que era bem mais flexível em relação a várias coisas. Uma das coisas é, já que é remoto, não precisava ir todos os fundadores para lá. Que, veja, é incrível, mas a gente tinha acabado de começar, não tinha dinheiro, assim, para poder ir ficar um mês, né? Enfim. E uma outra coisa, eles pedem um percentual da empresa também, porque o programa é muito, né? E aí eles escolheram as 10 startups mais promissoras dentro de um modelo de negócio que foi pedido para avaliar das Américas. E a gente foi uma das escolhidas. Eram 2 do Brasil, a gente é a EUNERD, e tinha do México, do Canadá, dos Estados Unidos e tal, e se juntou. E foi incrível o programa de mentoria que a gente passou com eles, e era uma mentoria que era focada em a gente aprender a vender o nosso negócio. Que o empreendedor, a gente é apaixonado pelo nosso filho, né? E acho que todo mundo passa, se é a sua primeira vez ali, passa por saber vender isso comercialmente e não passionalmente. Então, foi bem importante para a gente se posicionar, e foi um selo muito importante que no meio onde estava todo mundo sumindo por causa do momento econômico, a gente aprendeu muita coisa, despontou e fez mais network, pôde ter mais um primeiro selo ali de que, olha, alguém muito importante está dizendo que nossa ideia é muito boa, né? A pandemia trouxe uma outra coisa boa para os negócios. Barreiras regionais caíram, então centro hoje decisor corporativo do Brasil está em alguns centros, São Paulo principalmente, e as empresas de lá começaram a entender que poderiam contratar uma empresa daqui sim, sem nenhum problema. E isso ajudou bastante, né? E a certo modo ali, quando começou a acelerar, meio de 21, quando começou as coisas a voltarem, a gente entender que muda a gente vivia e tudo mais, isso foi abrindo algumas portas para a gente também, né? Então, a Recruit AI foi crescendo, a gente foi aprendendo. Eu hoje falo com muita tranquilidade que eu demorei uns 2 anos para entender que eu era dona de uma empresa. Eu me comportava como funcionária do meu sócio,
E isso não é bom, né, para ninguém. Ele precisava de uma sócia, mas ele foi muito generoso em me ensinar muita coisa. E muito paciente, e agora respira muito fundo, porque eu entendi bem. Né? Então, a gente junto tem algumas discussões muito importantes para o nosso negócio e para a gente se ajudar no nosso desenvolvimento. Então, o que eu posso dizer, assim, desse período do empreender, é que eu demorei para me entender como empreendedora. Demorei para me entender como dona. Então, como mulher, e aqui falando como mulher, para um público majoritariamente feminino, a gente fica muito grata. Eu era muito grata, e sou, ao convite, à oportunidade, aos ensinamentos, mas isso foi fruto de todas as interfaces que eu tive, de uma super dedicação, de me engajar com o projeto, de ter aberto a primeira porta para essa pesquisa que tinha sido criada dentro do meu negócio. Então, que a gente também tem nosso valor, que todo mundo é esperto e procura valor nas parcerias que vão executar. E aí, outra coisa que eu super aprendi, eu conheci... a Recrute é isso, vocês vão lá nas nossas redes, vão ver que sou eu, Edu e Patrick, né? A gente... acorda caneca, duas canecas, uma hora, duas cordas, uma caneca, enfim, mas a gente tem uma afinidade moral e ética muito importante. E aí fica uma outra dica, assim, eu não fui convidada porque era amiga de ninguém, então, assim, às vezes quando eu vejo muitos movimentos de formar negócio, as pessoas procurando amigos e familiares, que pode ser, desde que aquela pessoa tenha as competências que o negócio precisa para dar certo e que você consiga gerenciar os atritos que essa relação pessoal vai trazer. Porque vínculos, né, emocionais, elas complicam um pouquinho o meio de campo e ajudam em tantos outros. Mas você tem que estar preparado para esse negócio aí, né? Então, esses foram os meus primeiros aprendizados, de dar o clique e dizer... o negócio precisa que eu entenda que eu sou a dona disso aqui, que eu tenho meu valor, que e isso era demonstrado. O valor de um fundador, ele não é o quanto da empresa ele tem no contrato. Se tem 50%, se tem 40%, é quanto de valor ele gera para o negócio, né? Sim. Então, você está entregando esse valor, você está fazendo ali a diferença. Então, isso eu fui entendendo. Isso era uma questão minha. Né? Então, era uma questão minha, maturidade, gente, 7 anos se passaram, né? Enfim, todas as coisas você vai aprendendo, mas a gente precisa reconhecer o que é nosso e o que é do outro. E o que a gente provoca no outro, sim. Né? E não aceitar também o que o outro tem, aqui não, né? Então, isso aí, quem bota os limites é você. Então, eu aprendi muito, primeiro a me entender como dona. A gente fala empreendedor, bonito e tal, mas acho que é importante dizer isso, porque tem uma carga estrutural no nome, né? Então, sim, uma das donas, de aprender que eu tinha que aprender e de entender que eu tinha muito a ensinar. Por toda a minha trajetória e minha jornada, que contribuía muito com aquilo. E a trajetória do negócio, ela passou muito por estar atento aos movimentos externos, de mercado de trabalho, de economia e de oportunidades. Eu falei da 500, mas posso falar sem Open Startups, ou 100 Startups, que é um grande selo aqui que a Recrute foi escolhida 3 anos seguidos como a melhor HR Tech do Brasil. Né? Ao primeiro ano, eu me sentia no Globo Repórter, a gente indo lá receber o prêmio, né? Era tipo assim, quem? Quem ganhou? Onde vivem, o que fazem, o que comem, né? Ninguém esperava, a gente foi meio ali pelas beiradas. O programa do Scale Up da Endeavor foi incrível. Maravilhoso. Você já participou? Maravilhoso. É um negócio, assim, incrível. E aí, de novo, é incrível, tem toda a estrutura lá, mas é incrível se você se posiciona, se você demanda. E quando eu digo se posicionar, é porque a galera lá é muito boa, ela não tem tempo para estar te pegando na tua mão, não. Sim. O que é que eu quero, o que é que eu preciso, o que é que eu quero resolver. Ou então eu quero alguém que me ajude a enxergar o que é que eu preciso. Mas você demanda. E aí encontrar uma comunidade de mulheres empreendedoras lá, muito boas. Vem umas palavras que eu vou cortando aqui, vou filtrando na minha fala para não falar nenhuma palavra
proibida aqui no podcast. Mas é interessantíssimo a gente ver em vários estágios de empresas incríveis que já deram certo globalmente, empresas incríveis que deram certo localmente, empresas que estão começando, né? Empresas que... E aí você vê como a gente passa pelas mesmas coisas, pelas mesmas... Não enxergar o nosso valor, não entender quanto que a gente impacta naquele negócio, não saber se posicionar... mesmo nossas angústias, enfim, às vezes sem um dado, não é nem sempre é dado. Às vezes eu estou sentindo isso e eu não acho que isso vai dar certo e você precisa se posicionar. E você encontrar como é legal essa comunidade, né? Até hoje a gente tem um grupo lá, faço parte de um grupo, e é muito engraçado, né? Vai ter um super jantar de um mega negócio que tem gente galáctica ali no grupo falando e todo mundo, vamos conectar com não sei quem, já pensando em negócio, aí dá um dia antes do evento, qual a roupa que vocês vão? É tão bom isso, né? Então, assim, é acolhedor, né? É bom, acolhedor, é né? bom, Então, bom. assim, é muito bom saber que a gente pode ter essas preocupações, que a gente pode ter esses cuidados, que a gente pode, né? Enfim, que as nuances aleatórias da vida compõem quem a gente é. Eu tava falando... Quando eu fui receber Grazi Mendes, nossa amada palestrante e amiga hoje, né? A gente pode dizer assim. Quando ela veio lançar o livro no Hack and Play, e eu ainda estava naquela, né? Deusa Grazi, que ela é uma deusa realmente, né? E eu fui buscar no aeroporto, tá? A gente foi almoçar antes do evento, do lançamento. Aí eu, Grazi, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu fala, assim, amenidades sobre uma unha que quebrou? Ela, é claro que eu falo e tal. E aí quebrou um gelo. Assim, ela, é óbvio, quem é que vive sem isso? Tal. E eu acho que o ambiente feminino, ou feminino presente em muitos homens, que é importante que o lado feminino deles acolha o nosso, e a gente aprenda muito com o masculino também, que a gente tenha esse ambiente, saiba que é normal e que é o nosso diferencial conseguir colocar isso nos nossos negócios, tá? Então... Procure mentorias femininas nesses ambientes que vocês estão. Que é uma coisa que faz parte da tua trajetória, né, Carol? Total. Desde lá atrás, tu falou da mentoria lá que tu recebeu dos teus professores e depois vai para a mentoria que tu recebesse aí da tua amiga, né, da Maitê, né? Eu acho e uma chefe incrível, Tânia Bacelar. Eu acho que esse espaço de troca, onde você consegue beber um pouco mais da experiência, né, de alguém para te dar uma... Sabe, a luz é importante, né? Não, é super importante e a gente não constrói nada só. E a arrogância, às vezes, de achar que você não vai aprender mais em algum lugar, isso pode te atrapalhar. Isso vai atrapalhar, né? É porque a gente tá sendo bem educadinha, né, Aisha? né? A gente mas assim, gente assim, né, Carol? Encontra bastante, Vixe, gente, assim. Maria. Encontra bastante, E, às vezes, que é natural, a gente quer retribuir na mesma moeda, né? E se essa não for a sua receita, não vai por aí, não, porque não é o teu natural, é onde você não vai dar o seu melhor. E a gente sabe das questões que mulheres passam da gente ter que se provar mais, né? Da gente ter que chegar com a mini bio tem que ser o currículo inteiro, né? Então, algumas coisas que a gente vai ali colocando. E nunca diminua nada o que você construiu, né? Fale assim, se eu falar tudo no detalhe que eu fiz e aconteci, vão dizer que eu sou amostrada. Vão dizer que você é de qualquer jeito, então diga. Não dizendo, vão dizer que você então fale. Diga, sabe? É isso. E coisas assim que eu posso dizer que o empreendedorismo... E é na área de tecnologia, né? A gente é empresa de IA, embora a minha afinidade... E eu tenho uma formação em engenharia de produção que faz a minha cabeça funcionar bem analiticamente, digamos assim. Parece uma planilha. Eu digo a você que eu funciono com um PROCVES, assim, é bem entendimento do meu cérebro, mas, assim, isso não é o que eu quero... Não é porque eu cheguei aqui, não por causa disso. Mas eu já tinha uma afinidade com a forma de pensar das pessoas que eu encontrei nesses desafios. Mas é assim, a gente precisa aprender. Então, esteja aberta para aprender o que você não sabe. E o fato do que você não sabe algumas coisas importantes não significa que o que você sabe também não é importante. Então, ensine o que você sabe. Coloque para fora o que você sabe.
e busque o melhor canal que você tem disponível para aprender. Eu falei nomes aqui que são referências, eu sou super grata de ter tido acesso, mas às vezes não é com essa grife não, tá? Às vezes é uma amiga que já empreendeu, é uma mulher que está empreendendo há 2 anos na frente de você e ela já passou os 2 anos que você vai passar e pode te economizar ali um chão, né? Então, fiquem atentas às oportunidades, procurem as mentorias, procurem as pessoas que podem abrir a porta, procure as pessoas que estão do lado de dentro da maçaneta e podem, né, ali decidir abrir para você. Vai entendendo como esse jogo funciona. Seja generosa com outras pessoas, né? Então, é muito comum quando a gente conversa no off com muitas mulheres bem-sucedidas e, a certa maneira, eu e você, em alguns aspectos, passa por isso. Em algum momento, a síndrome da abelha rainha, né, passa pela gente. Não, eu me lasquei para chegar aqui, agora vai ser fácil. Não, tem que ser fácil mesmo. A gente tá abrindo um caminho para outras passarem e elas vão ter outras lutas que não nos pertencem, porque a gente tá brigando outras. Então, seja generosa em doar o seu tempo, esse give back que se fala tanto na Endeavor, né, em compartilhar com as pessoas, e saiba que você continua sendo a pessoa que não sabe de nada, porque o mundo está em constante mudança, né? Então, hoje tem uma tuia de conhecimento novo, de coisa, de mudança, de uma variável nova, uma tecnologia nova que surge e muda a forma como o mercado de trabalho funciona, impacta diretamente no meu negócio e a gente tem que recomeçar. Então, acho que é essa jornada empreendedora me ensinou muito a ser muito mais humilde, muito mais generosa, enxergar muito meu valor, me colocar no lugar de aprendiz o tempo inteiro, né? Engolir muito sapo, porque eu sei que dali eu ainda posso tirar alguma coisa boa. E construir parcerias com homens e mulheres que têm propósito, princípios morais e éticos ali parecidos com o seu, porque a gente não vai estar afinado em tudo. Mas a gente consegue, com essas coisas, ir em frente num caminho menos curvado. Só umas curvinhas, assim, umas curvas. Às vezes é curva bem acentuada, mas enfim. Tá chegando no fim, né? Já estourou nosso tempo aqui. Não, mentira. Não passou 30 minutos. Passou! Então tá bom. Dê seu tchau. Então, tchau. Não, brincadeira, gente. Brincadeiras à parte. Eu e Laís, a gente iria conversando. Eu fico muito feliz pelo espaço, né? Eu fico muito feliz pelo que a gente tá construindo. E o apoio aqui. Tem uma mulher incrível com a gente aqui, tá, gente? Que é a Cecília Meira. Então, são as apoiadoras desse grande projeto. Esse projeto eu conheci nessa jornada. Então, a gente está atento às oportunidades, né? Atentas às oportunidades que surgem. É uma grande idealização de Laís, que procurou aliadas no meio do caminho e foi encontrando. Então, eu fico feliz da gente estar aqui, da gente conseguir compartilhar outras facetas aqui sobre a minha trajetória e convidar todo mundo que está assistindo para não desista dos seus sonhos, né? Procurem as pessoas que podem discutir com você estruturalmente os seus sonhos. Nunca é tarde. Não esperem ficar doente para tomar coragem. Não precisa disso. Aprenda com a decisão dos outros. Mas, assim, existe um caminho fértil. Existe um espaço ainda a ser ocupado por nós mulheres. E a gente vem ocupando a duras penas, né? Há avanços e retrocessos, mas sim existem aliados nisso. Nós somos aliadas, a gente está aqui criando essa comunidade, esse movimento, justamente para a gente se apoiar. E existe caminho feliz, seja lá qual for o meio que você escolher, tá? Mas o recado que eu deixo, assim, não é puxando sardinha para o nosso lado, mas fiquem atentos ao movimento tecnológico que está acontecendo no mundo. Quando a gente começou o Tech Woman, a gente queria trazer mais mulheres para trabalhar na área de tecnologia. Hoje a gente ainda quer isso muito, mas a gente quer que todas as mulheres saibam usar tech no seu dia a dia, porque não vai haver mais trabalho para quem não sabe usar uma IA no seu dia a dia de trabalho. Então, conta com a gente também nesse movimento, seja para empreender, seja para você continuar sendo a contadora mais incrível que pode existir na empresa de contabilidade que você trabalha, que você é dona. Mas esse apelo de se conecta com esses movimentos, porque só existe um caminho certo hoje. Tudo é muito
sinuoso, efêmero. Mas uma coisa a gente tem certeza, que qualquer profissional que não esteja desenrolex com tech, seja lá sua atuação, vai ficar para trás. E a gente não quer a mulherada para trás, a gente quer a gente para frente e ocupando os espaços aí para puxar outras junto com a gente. Ai, Carol, eu me emocionei algumas vezes, viu? Agora nesse finzinho. Amiga, que coisa boa ter tu por perto. Que orgulho a gente poder construir esse negócio que é aos trancos e barrancos, numa hora boa, uma hora ruim, é aperreio. É aperreio, minha gente. E a gente vai. É aperreio. Feliz pra caramba de ter gravado esse episódio aqui. Ele me deixou um pouco emocionada, não sei como finalizo, agora eu vou terminar. Esse é mais um episódio do Tech Talk delas, um podcast do Tech Woman. Fica com a gente.